Olá galera, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no nosso canal do Soma Concursos. Vamos falar de políticas públicas. Se você está gostando das nossas aulas de políticas públicas que estão bombando aí no nosso canal do YouTube, continua aqui uma aula que é a segunda parte, aula 2 da nossa aula de ciclo de políticas públicas. Não cai nos concursos atuais, despencam, inclusive no CNU. Então essa aula é obrigatória para vocês. Cai não, despenca na sua aula. Fica comigo até o final que você não vai se arrepender de ter tido essa aula aqui comigo. Vamos lá, galera? Então, olha só. Se você gosta dessa aula e quer que a gente continue com esse tipo de ação, por favor, só deixa um like para mim. Já ajuda muito. Vem aqui comigo. Vamos falar de ciclo de políticas públicas. @prof.andressocrates, @soma_concursos, nosso grande Soma Concursos. Estamos indo para cima de todos os concursos. Estamos sendo os primeiros colocados nos concursos que a gente está cobrindo. Galera, na primeira aula, só para fazer uma revisita com vocês, passei por toda essa parte de ciclo inicial de políticas públicas, falamos de extinção, falamos de construção da agenda, mergulhamos na parte de construção da agenda, falamos de janela de oportunidades, falamos de formulação de políticas públicas, falamos? Não falamos. É onde eu vou dar continuidade na nossa aula. Então, se a gente falou de construção da agenda, vou falar agora um pouquinho mais sobre formulação de políticas públicas e as outras partes do ciclo de políticas públicas para vocês. Fica aqui comigo que vocês vão entender os pontos específicos que as provas têm cobrado de vocês e que vocês não podem perder essa oportunidade aqui de pegar. Olha só. Então, depois da construção da agenda, galera, essa política pública, ou seja, o problema, ele foi inserido na agenda. E uma vez que foi inserido na agenda, se começa a formulação da política pública. Ou seja, teve a definição do problema, ele foi inserido na agenda do governo e a partir do que o governo pega o problema, ele, olha só, ou seja, que é inserido na agenda, ele passa a formular ao processo de formulação de políticas públicas. Tranquilo, galera? É nessa etapa, isso é muito importante, que atores políticos e determinados atores envolvidos naquele problema esperam que hajam resultados da política pública. Professor, mas ele está esperando o resultado e a política nem foi formulada, galera. Se existe um problema, entrou na agenda do governo e o governo começou o processo de formulação da política, atores têm que participar desse processo. Então, no processo de formulação da política, normalmente, os políticos, quem está formulando a política, normalmente, eles juntam os atores e todos aqueles stakeholders envolvidos nesse problema que vai ser resolvido com uma política pública. Tranquilo? Vem aqui comigo. Olha só, professor, que mais? Que mais? Olha aqui. E olha só, segundo o IPEA, tem algumas etapas para o processo de formulação das políticas públicas. Olha aqui, quais são as fases? Olha aqui, então lá, uma vez que entrou na agenda, eu começo um processo em que eu analiso o problema. Eu faço um diagnóstico do problema. E sem entender o problema, não tem como fazer uma política pública que vá resolver aquele problema. Olha aqui, precisa se definir o objetivo. Para que serve a política? Qual problema eu quero resolver? Que foi definido no diagnóstico. Aqui eu sei qual é o problema e o objetivo fala qual problema eu quero resolver. Para que serve essa política? Qual é o alcance da política? Qual é o público-alvo da política? A quem? Quais são os atores beneficiários dessa política? Quais os instrumentos e meios de implementação da política e quais os resultados, as metas que eu quero alcançar. Quais as metas eu quero alcançar? Galera, essas 5 etapas aqui são necessárias no processo de formulação da política e quem está dizendo isso é o IPEA. O diagnóstico do problema, ou seja, o problema entrou na agenda, mas não foi definido o diagnóstico. Faça uma análise por meio do formulador de política do problema,
Define-se o objetivo. Qual o problema eu vou resolver? Para que serve a minha política? Quais são os atores que serão impactados? Ou seja, qual é o público-alvo? Como eu vou implementar a minha política e qual resultado eu espero alcançar? Ou seja, qual meta eu espero alcançar? Tranquilo, galera. Galera, vou puxar aqui para mim. Então imagina que foi definido o problema. O problema entrou na agenda do governo. Uma vez que entrou na agenda do governo, ele fez uma formulação, um processo de formulação de política que vai do diagnóstico até o processo de definição de metas, definição de público-alvo, o objetivo daquela política. Galera, uma vez que eu tenho a formulação de política, ou seja, a política formulada, eu preciso de um processo decisório. Preciso que tenha uma tomada de decisão. Vem aqui comigo. Caramba, professor, é verdade? Sim. Precisa de um processo de tomada de decisão. É o momento que as propostas formuladas são ou não são aceitas. Tranquilo, galera. Olha aqui, isso é um ponto importante. A depender do modelo teórico. A depender do modelo teórico, já falamos disso. A tomada de decisão pode ser parte do processo de formulação. Existem modelos teóricos que separam, olha aqui, que separam a tomada de decisão da formulação, mas existem modelos teóricos que falam de ciclos de políticas públicas que incluem a tomada de decisão dentro do processo de formulação. Professor, como é que pode cair para mim? Das duas formas. Você precisa saber que a tomada de decisão é o momento em que as propostas ou não são aceitas. E você precisa saber que a formulação parte do diagnóstico até a definição de metas, mas pode ter dentro do processo de formulação o processo de tomada de decisão. Tranquilo? Beleza? Caramba, professor, não apareceu nenhuma questão aí. Já vou mostrar daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam quais são os modelos de tomada de decisão. Se a política foi formulada e eu preciso entender quais são os modelos de processo de tomada de decisão. Olha aqui, galera, existe um modelo racional. O modelo racional ele é utópico, galera. Fica ligado nisso. Ele, o modelo considera que tenho 100% das informações do problema. Eu tenho 100% das informações e que minha formulação de política está completa. Eu tenho 100% do problema definido. Eu sei exatamente qual é a política que eu vou implementar e implemento aquela política. Informações completas, capacidade plena de processar pelo Estado, capaz de sequenciar as decisões de forma exata. É um modelo racional. Eu sei que implementando essa política vou conseguir implementar uma outra etapa exatamente naquele período e vou conseguir implementar uma outra etapa. Ou seja, todas as informações estão completas e não vai dar nenhum tipo de problema. Ou seja, é um modelo utópico, galera. Mas é um modelo racional. Chamado de modelo racional. Galera, na prática isso acontece? Eu posso dizer para vocês que acredita-se, toda vez que o processo de tomada de decisão ele tem as informações completas, o político, ou seja, o tomador de decisão tem as informações completas, que pode não ser o político. Olha lá, o tomador de decisão, o gestor que vai tomar a decisão por adoção daquela política sim ou não, pela decisão por adotar aquela política sim ou não. Galera, ele acha que tem as informações, ele acha que ele está adotando um modelo racional e às vezes não acontece, mas existe de forma teórica para a sua prova. O modelo racional é quando ele tem 100% das informações completas. Qual é o outro tipo, professor? Vem aqui comigo. Caramba, professor, qual é o outro tipo? É o modelo incremental. É um modelo que busca soluções para o problema de forma gradual. Ele parte do pressuposto, galera, que nem todas as informações encontram-se disponíveis. Isso é o que mais acontece, professor, eu sei. Então, a implementação ela é feita de forma... A tomada de decisão com base no modelo incremental, ele busca soluções de forma gradual
sem que tenha nada muito revolucionário, sem grandes modificações, mas com pequenas adaptações ao processo, à política. Mas olha só, ele parte do pressuposto que nem todas as informações foram disponíveis. Tranquilo, galera? Isso é muito importante. Esse é um modelo incremental. Falamos do racional, quando ele acha que tem todas as informações e acha que tomou o processo que teve um processo de decisão com base em informações completas. O modelo incremental parte do pressuposto que, olha só, as soluções para os problemas vão ser feitas de forma gradual e que nem todas as informações estão completas. Mas olha aqui, existe um modelo híbrido, galera, que chama Mixed Scanning ou sondagem mista. Pode cobrar na sua prova das duas formas, tanto Mixed Scanning ou sondagem mista. Esse modelo quer mesclar os dois, o racional com o incremental. Ele foi proposto por Etzioni. Este autor ele queria que exatamente, olha aqui, ó, que fosse tomada uma decisão que fosse mais estruturada, com base na maior quantidade de informações, de forma mais completa, mas que ele pudesse ter alguns ajustes incrementais, ordinários, decisões no dia a dia, sem grandes modificações. Tranquilo, galera? Então, é um modelo misto. Você parte de uma solução que você acha que está completa, mas você abre a oportunidade para as pequenas decisões tomadas no dia a dia, sem que haja grandes modificações naquela primeira solução proposta de política. Tranquilo? Estamos falando de solução de decisão de política para ser implementado para resolver um problema. Lembre-se sempre disso. Tranquilo? Vem aqui comigo. Coisa linda, professor. Eu sei. Que mais? Tem mais um modelo que é engraçadíssimo, galera. É o modelo Garbage Can. Olha só, ou lata de lixo, galera. Fala aí sobre esse modelo, professor. O modelo Garbage Can, ele preza pela ideia de que as soluções e alternativas procuram os problemas. Como assim, professor? Solução procura o problema. É como se tivesse uma lata de lixo com um monte de solução teórica guardada. E uma vez que o problema aparecesse, você usava algumas daquelas soluções que já estão guardadas. Modelo esquisito, mas é um modelo. E ele pode ser usado? Pode ser usado também. Tranquilo, galera. Modelo lata de lixo, Garbage Can. Então são 4 modelos. O modelo Mixed Scanning ou sondagem mista, que mescla o racional com o incremental. O que é racional e incremental? O incremental é quando você toma decisões pequenas do dia a dia sem modificar de forma grande toda a política, o processo decisório. O modelo racional, as decisões são tomadas imaginando que todas as informações estão completas. Já no incremental, não se sabe se todas as informações estão completas. Pequenas decisões são tomadas no dia a dia, sem grandes modificações. Isso é muito importante. Tranquilo, galera? Beleza? Olha como cai na sua prova. Finalmente, professor, uma questãozinha. Consuplan, vamos ver. O modelo de construção de políticas públicas afirma que a compreensão do problema e das soluções é limitada. E as organizações operam em um sistema de tentativa e erro. Olha só, muito importante, eu não tinha ressaltado esse ponto aqui. É uma solução a que a gente vai falar baseada na tentativa e erro. Em síntese, o modelo defende que as soluções procuram os problemas. Este importante conceito, trazido na década de 70 por Cohen, March e Olsen, denomina-se... E aí? Ixi, ficou um monte de letrinha aqui, professor, coisa horrível. Denomina-se Garbage Can. Tranquilo, galera. O Garbage Can... Ei, professor, seu inglês está horrível. O Garbage Can, a lata de lixo, ele tem exatamente esse conjunto de soluções que estão ali guardadas e que, aparecendo o problema, você usa potenciais soluções no modelo
de tentativa e erro. Vamos ver se essa solução resolve aquele problema. Garbage can. Tranquilo, galera? Ê, professor! Passando para frente, letra A, resposta. Maravilha. Falamos de implementação, vou puxar para mim. Vamos lá de trás. Falamos no problema, falamos que ele precisa entrar na agenda do governo. Falamos que uma vez que entra na agenda do governo, começa o processo de formulação de política, que pode estar dentro do processo de formulação de política, processo de tomada de decisão. No processo de tomada de decisão tem 4 formas. Uma forma racional, que eu acho que está tudo completo, tomo uma decisão e pronto. Uma forma incremental, que vou tomando a minha decisão no dia a dia, sei que as informações não estão completas. Um sistema misto dos dois, tomo uma decisão mais geral, mas faço pequenos ajustes na política. E uma garbage can, em que eu vou na que vou na tentativa e erro, tentando achar a solução. Uma vez que a tomada de decisão foi feita para uma determinada política ser adotada para resolver um problema, eu vou implementá-la. Vamos falar da implementação. Olha aqui! Implementação! A implementação compreende o conjunto de eventos e atividades após a definição das diretrizes de uma política. Ou seja, após a tomada de decisão. O que eu vou precisar implementar em termos de atividades, em termos de eventos, para que aquela política possa ter efeitos. Tranquilo, galera? Isso inclui tanto o esforço para administrá-la, como os impactos sobre as pessoas e evento. Galera, a implementação envolve o processo de administração. Enquanto você está implementando, você está administrando o acontecimento daquela política e analisando se a política teve efeito sobre os atores. Lembra lá na definição do público-alvo, lá no processo de formulação, a gente definiu quem são as pessoas. Depois a gente definiu quais são as atividades que iam ser implementadas para a solução do problema. Ou seja, preciso monitorar, administrar esses impactos e ver se está alcançando os resultados. Tranquilo, galera? Esse é o processo de implementação. Olha aqui, galera. Para Saraiva, a implementação e execução são fases distintas. Então tem atores que consideram a implementação e execução a mesma fase, que é aquela exatamente que eu falei para vocês quando eu estava definindo aqui, que eu falei que a administração, que a implementação das atividades e eventos já está executando, analisando o impacto. Olha aqui, há pessoas e eventos, mas para Saraiva, implementação é diferente de execução. Para Saraiva, implementar significa preparar, ou seja, preparar aquela política para ser executada. É um processo de preparação. Então, a preparação existe, de fato, mas normalmente para alguns atores faz parte do mesmo processo chamado implementação. Tranquilo? Mas para Saraiva, implementação é você preparar antes da execução, ou seja, planejar atividades, fazer engajamento com atores, tranquilo, galera? Para depois, de fato, implementar aquela atividade para atingir os objetivos. Tranquilo? É na execução que, de fato, a política é posta em prática. Beleza, galera? Professor, tem modelos de implementação? É claro que tem. A gente falou de modelos de tomada de decisão, a gente não vai falar de como o modelo é implementado? Como se dá a implementação daquela política? Moleza, galera. Vem aqui comigo, olha só. Como é, professor, implementado? Olha aqui os modelos de implementação da política. Existe o modelo top-down, ou seja, de cima para baixo. É caracterizado pela separação entre o momento de tomada de decisão e o momento de implementação. Tranquilo, galera? O modelo é de cima para baixo, ou seja, os agentes políticos tomam as decisões e os executores apenas executam as decisões
tomadas. Tranquilo? Modelo de implementação top-down existe duas camadas. A camada do processo decisório e a camada da implementação. Agentes políticos tomam a decisão de como tem que ser feito, de como tem que ser implementado, quais atividades têm que ser implementadas, e quem está embaixo só fala, ok, vou implementar do jeito que você está querendo que eu implemente. Ou seja, ele só vai executar aquela implementação. Professor, não deve dar certo isso não. É claro que dá muita coisa errada. Mas aquele é um modelo top-down, ou seja, de cima para baixo. Decisão vem de cima, de como foi planejadas as ações, de como ela tem que ser implementada para ela ser executada pelas pessoas que devem se executar. Claro que tem várias críticas sobre esse, mas tem o modelo bottom-up. O modelo bottom-up é de baixo para cima. É claro perceber que no modelo bottom-up, o processo de implementação conta com participação dos atores neste processo. Tranquilo, galera. Como assim? Lembra aquele público-alvo? Aqueles atores que vão ser impactados pela política? Eles participam do processo de preparação, de mapeamento das atividades. Isso engaja eles de forma melhor, dá maior liberdade de decisão para as soluções do problema. Ou seja, eu considero o bottom, ou seja, quem vai executar, as pessoas que vão executar ou que vão ser impactadas, eu considero o bottom e consideram o up também. Tranquilo? Maior participação dos implementadores no processo de implementação. Olha aqui, galera, como cai na sua prova. Eu dei um monte de detalhe, falei do modelo top-down e bottom-up, e agora quero saber para vocês, caiu na prova em 2015 da VUNESP. Top-down e bottom-up são modelos para estudar a implementação das políticas públicas, professor? Exatamente. Top-down e bottom-up é como as políticas públicas são implementadas. Top-down, de cima para baixo, alguém decide como ela tem que ser implementada e alguém executa. Bottom-up, participação das pessoas que executam a implementação da política no processo de preparação daquela política, no processo de implementação da política. Tranquilo? Top-down e bottom-up. Beleza? Que mais? Letra A, resposta. Galera, aqui eu entro numa segunda parte do conteúdo de vocês. Ciclo de políticas públicas acaba agora, mas não saia daí, deixa eu falar só uma coisinha para vocês. Galera, se vocês querem ser de fato aprovados, aqui embaixo tem um link do WhatsApp, que é só clicar ali e você vai partir para uma experiência incrível com o Soma Concurso. Soma Concurso é o primeiro cursinho, principalmente no bloco 3, bloco 8 e bloco 1. Se você vai fazer 1, 3 e 8, clica no WhatsApp aqui que a gente vai te atender, eu vou te atender e a gente vai te levar para uma experiência incrível para concurso nacional unificado. Beleza? Aulas como a minha são padrão no Soma Concurso. Então, todos os professores entram com metodologia e eles dão aulas muito parecidas com a minha. Então, se você gostou da minha, vocês vão gostar dos outros professores também. Vem aqui comigo, clica aqui embaixo que você não vai se arrepender. Está na descrição desse vídeo o nosso WhatsApp. Faça parte da comunidade Soma Concurso. Seja aprovado em primeiro lugar, como os outros têm sido também. Obrigado, um abraço para vocês. Até logo. Tchau, tchau.